Abra vossas Bíblias no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Deus vai falar conosco através da palavra dele. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Amém. E versículo número 1, 2 e também o versículo de número 3. Vamos ler o texto sagrado, Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 1, 2 e também o versículo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que é pouco pregado nos nossos meios. Apocalipse é o livro das revelações, o último livro da Bíblia Sagrada. E nós acompanhamos aqui já no prefácio, na saudação inicial, que é acerca da revelação de Cristo, o qual Deus lhe mostrou aos servos que brevemente há de acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. João, um apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, um apóstolo que foi perseguido, um apóstolo que foi até mesmo martirizado. O apóstolo João, ele foi levado para a ilha de Patmos, para ser isolado da sociedade e está ali até mesmo perder a sua vida. Até hoje a ilha de Patmos está localizada ali no seu local de origem, aonde João ele foi levado para a ilha de Patmos para ser castigado pelo imperador. Diz a Bíblia Sagrada que chegando naquela ilha, ele começa a ter as revelações e as visões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é no versículo de número 3, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guarda que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia vai revelando acerca da palavra, dos mandamentos de Deus. E eu quero trazer nesta noite a mensagem acerca dos mandamentos do Senhor, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lê e também que ouvem as palavras desta profecia, a palavra de Deus, e que guardam, porque está fim o próximo de findar tudo está já chegando, como diz o profeta Ezequiel no capítulo de número 7, o fim vem sobre os quatro cantos desta terra. Ninguém pode deter o fim do mundo, ninguém pode deter a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma notificação para a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica, ele estava muito preocupado como que seria o arrebatamento, como que seria aqueles que tinham já morrido, como que seria
o fim do mundo. E o apóstolo Paulo, olha, consolai, meus irmãos, uns aos outros. Não fica chorando para aquele que dormiu no Senhor, não fica chorando para aquele que já partiu com Cristo. Fica tranquilo, porque quando o Senhor vier nos altos céus com voz de arcanjo e com alarido e com a trombeta de Deus, aqueles que tiver mortos, eles vão ressuscitar primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transladados em corpo glorioso e vamos subir aos ares para encontrar com o Senhor dos exércitos. E o Senhor virá com poder e grande glória e virá com seus anjos para buscar a sua igreja para o arrebatamento. E é necessário que a igreja suba do arrebatamento. A igreja não pode ficar aqui na terra. A igreja tem que subir para a glória. A igreja tem que ser salva. Porém, a Bíblia vai revelando: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que lêem, aqueles que guardam as palavras desta profecia, deste livro, porque o fim está muito próximo. O que a Bíblia vai revelando é: nós temos que guardar a palavra, temos que obedecer a palavra de Deus, porque através da palavra nós vamos entrar na glória. Jesus disse em São João capítulo 14, versículo de número 6: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra, e nós temos que andar na palavra. Temos que edificar a nossa casa na rocha, que é a palavra de Cristo. Meus irmãos, muitas coisas nos atrevêm no dia a dia, mas o Senhor Jesus Cristo nos traz uma lição quando Ele foi em Betânia, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Quando Jesus Cristo está na sala, estava ali Maria ouvindo a palavra de Cristo. Maria estava preocupada em receber os ensinamentos e as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus Cristo. Porém, a Bíblia vai revelando que Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Marta estava preocupada em lavar, cozinhar, passar. Porém, a Bíblia diz que o Senhor repreende Marta. E olha, Marta, se Jesus, o Senhor não se incomoda porque Maria não está me ajudando a fazer nada na casa. Olha, Marta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada com as coisas daqui. Maria escolheu a boa parte de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem de Deus. Meu irmão, sabe o que o Senhor nos ensina nessa mensagem? A nós não ficar muito preocupado com as coisas daqui da terra, nós se preocupar mais com as coisas dos altos do céu, nós se preocupar mais com as palavras do Senhor, porque quando nós se preocupamos com as coisas da terra, deixamos a semente infrutífera. A Bíblia vai revelando no capítulo de número 13 do livro de São Mateus, quando a palavra de Deus é semeada. A Bíblia diz que semeia na beira do caminho, semeia no pedregais, semeia no espinho, e o Espírito Santo, o semeador, ele não desiste de semear, ele vai semeando e caiu uma boa terra. Uma deu 30, uma deu fruto 60 e um chegou até 100. Por quê? Porque a terra está preparada. A terra simboliza o nosso coração. A Bíblia vai revelando que caiu sob espinhos. Sabe por quê? Porque a sedução, as riquezas sufocaram a semente, sufocaram de fortificar. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos algo de Deus sufocar o nosso coração e não consegue brotar a semente que Deus plantou dentro de nós, e nós ficamos: ah, Senhor, por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Eu estou vindo na igreja, eu estou vindo na palavra, mas nós estamos deixando a semente, a palavra de Deus infrutífera
dentro de nós, nós temos que deixar as coisas de Deus em primeiro plano. Em primeiro lugar, temos que guardar as palavras desta profecia. Não adianta somente ouvir, não, a Bíblia diz que nós temos que ouvir e também obedecer as palavras de Deus. O Senhor nos ensina em Tiago capítulo 1, versículo 22, não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra, porque o fim está próximo. O Senhor está dizendo: olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia vai revelando em que João, ele tem um arrebatamento, aonde o seu corpo físico fica aqui na terra, porém o seu espírito, ele vai e sobe aos altos céus. Chegando, o anjo diz: olha, não temas, olha, daqui diante, o que você vê será no livro que está escrito. E a Bíblia vai revelando que o anjo começa a revelar coisas maravilhosas, inefáveis, e cujo homem não é lícito em dizer. E a Bíblia vai revelando que diante as maravilhas que João viu na ilha de Pátmos, estava ali um livro, e havia uma pergunta para João. Olha, e havia uma pergunta diante dos querubim, diante do serafim, diante dos arcanjos: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E houve silêncio no céu. Miguel não disse nada, Gabriel não disse nada. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Na terra ninguém foi digno, no inferno ninguém foi digno, no céu não foi digno. E João começou a chorar. João já era um senhor, já era um idoso, ele começa a chorar. E agora, quem vai abrir o livro? Quem vai desatar os 7 selos? E quando João desesperava, quando João achou que não tinha solução, ninguém foi capaz no céu nem na terra, a Bíblia vai revelando que João, ele escuta o anjo: olha, fica tranquilo, está aqui o Cordeiro de Deus, é ele que vai abrir o livro e desatar os 7 selos. Está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai abrir o livro e desatar os 7 selos. Está aqui também a oração da salva de ouro, que é a oração da igreja. Quando a igreja ora, a oração da igreja sobe na salva de ouro. Está ali as orações dos salvos, aleluia. E meu irmão, minha irmã, o que aprendemos com isso? Jesus Cristo, ele abriu o livro e desatou os 7 selos, para que nós podemos colocar o nosso nome lá no livro da vida. E é tempo de se preocupar com a nossa salvação, porque o nosso nome não pode ser riscado do livro da vida. E o Senhor, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus morreu com um propósito. Não havia ninguém digno a não ser o Cordeiro de Deus. Morreu inocente, morreu por nós. E a vontade do Senhor é que nenhuma alma pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém no céu foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, mas Jesus, o justo, o leão da tribo de Judá, aquele, aleluia, que está conosco aqui até a consumação do século. Ele perseverou, ele se entregou naquela cruz por amor de mim e por amor de você. E a palavra de Deus diz, aleluia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse vai então em encontro com Cristo. E meu irmão, minha irmã, guarda bem as palavras desta profecia, guarda bem os mandamentos de Deus, obedeça a palavra, santifica a tua vida, porque o fim está próximo. O fim vem sobre os 4 cantos desta terra. Bem-aventurado aqueles que lê esta palavra. Quantas coisas tristes nós estamos lendo, mas este livro traz riqueza espiritual. Este livro te conduz ao céu. Às vezes faz você chorar quando nós reconhecemos nossos pecados, né? Faz nós chorar de arrependimento e se consertar com Jesus e guardar essas palavras no nosso coração, para nós estarmos preparados quando o Senhor Jesus Cristo descer no seu cavalo branco, quando o Senhor descer com voz de arcanjo, alarido e tocar a trombeta, que nós podemos ver e contemplar
o rosto do Senhor Jesus. Vamos ser bem-aventurados e guardar as palavras de Jesus Cristo, porque o fim está próximo. Amém?